Vamos lá. O tema é oração. Oração. Nós vamos ver o que é oração, como faz oração e por que é tão importante orar, tá? Vamos lá. A oração, há uma definição de que a oração é a respiração da alma, tá? Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Assim como nós não podemos ficar sem respirar, o cristão também não pode ficar sem orar. Dizem, uma vez eu ouvi um bombeiro falando sobre isso, que o homem consegue ficar 30 dias sem comer, 3 dias sem beber e 3 minutos sem respirar. Então, o que nós temos de mais essencial, mais vital, é a nossa respiração. E a oração é comparado com isso. Para você ter uma vida cristã saudável, uma vida cristã de comunhão com Deus, uma vida, nós podemos dizer, uma vida cristã de poder, tem que orar, não tem jeito. A oração tem que fazer parte, tá bom? Então, o que é a oração? Eu vou convidar você para abrir a Bíblia em Salmo 62, verso 8. Salmo fica lá no meio da Bíblia, e assim que todos encontrarem, antes da leitura, nós vamos fazer uma oração. Salmo 62, versículo 8. O Antônio, que aí está com o nome Tonhão, me deu uma sugestão interessante. Não sei se vocês vão achar uma boa ideia. Sabe que sempre depois do estudo eu mando um resumo, né? Do estudo com os versos bíblicos, as perguntas, igualzinho. E ele falou, Elisaldo, se você mandar antes, a gente pode já deixar os versos marcados para a gente encontrar mais rápido. O que vocês acham? Se quiserem, nós podemos fazer o teste, tá bom? A gente manda o estudo com o intuito de você fazer uma revisão em casa, no outro dia, com calma, você mesmo olhar os versinhos, sabe? Meditar naquilo, essa é a ideia, a gente mandar o resumo para você. Abriu a Bíblia, Salmo 62, verso 8. Antes nós vamos orar. Feche os seus olhos, a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos pedir a bênção de Deus para o estudo. Senhor Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estes momentos, porque estamos reunidos novamente para ouvirmos a Tua voz. Agora, acabamos de abrir a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, impressione o nosso coração. Que a Tua palavra coloque em nós o desejo de sermos mais amigos do Senhor. Que possamos compreender a mensagem desta noite e termos o desejo de orar mais. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Salmo 62, verso 8. Tem algum voluntário que gostaria de ler? Carla, pode ler, por favor. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Selá. Tá bom, até aí. Observe o que diz o texto. Derramai perante ele o vosso coração. Oração é exatamente isso. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo, tá bom? Orar é falar com Deus o que você tem no seu coração. Orar não é assim que se faz. Você, antes do almoço, faz uma oraçãozinha, Senhor, obrigado por tudo, ou à noite vai dormir, e somente isso. Não, orar é mais. É abrir a sua vida para Deus, tá? É dizer realmente o que está acontecendo. Às vezes o dia está sendo ruim, foi ruim, você fala simplesmente, obrigado pelo dia, e tem que agradecer mesmo, é claro. Mas não fala o porquê que está ruim, o que aconteceu de ruim. A oração, na Bíblia, de todos os grandes homens da Bíblia,
era abrir o coração a Deus. Como se abre o coração ao amigo. Como Davi falou aqui, ó, derramar perante ele o vosso coração, tá bom? Isto é oração. Então, vamos lá. A oração, olha essa definição que interessante, é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Então, você fala com Deus como se você estivesse falando com um amigo, tá joia? Fala tudo. O que você quiser falar, o que tiver na sua mente, no seu coração, você pode falar com Deus. Lembrando, é claro, que Ele é Deus, Ele é o Criador, merece respeito e solenidade, mas é também nosso amigo, é nosso Pai, Ele nos ama. Então, orar é abrir o coração a Deus. Como nós devemos orar? Essa pergunta é importante. Como devemos orar? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus está lá no Novo Testamento, né? O primeiro livro do Novo Testamento. Está ouvindo agora, Simval? Eu percebi que você não estava ouvindo, né? Eliseu, eu não estava ouvindo, não estava online, acabei de chegar, estava na reunião, e infelizmente eu sei minha Bíblia, só vou seguir hoje. Só Tudo vou bem. ouvir, é uma coisa que me interessa e eu quero seguir, falou? Claro, meu amigo. E olha, é isso daí. Mesmo sem a Bíblia, você vai conseguir ouvir tudo. E a gente está percebendo que você está bastante interessado, e isso é muito bom. Então, ó, Mateus capítulo 6, verso 6. Alguém gostaria de ler? Cadê a Regina? Oi, pastor, estou aqui. Mateus 6, 6. Lugar que eu vou tomar. Está sem Mas Bíblia você... também? Oi? Não, achei que você estivesse sem Bíblia. Não, eu não vi que meu celular estava carregando. Mas vamos lá. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Olha que verso. Quem falou isso foi Jesus. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás para quem? Para teu Pai, que estás nos céus, tá? Que é Deus, e Ele te recompensará. Como é que, então, nós devemos orar, Jesus está ensinando? Ele nos ensina a orar de maneira secreta, você e Deus. Ter momentos de oração. Nós precisamos ter um momento, tirar aquele momento ali só para conversar com Deus. Não é interessante isso? Então, isso faz muito bem para a nossa vida espiritual. Jesus fazia muito isso, todos os grandes homens da Bíblia faziam isso, e nós devemos fazer. Então, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta para ninguém te atrapalhar, o que está falando Jesus, e fala com Deus. Fala, como nós já vimos antes, abrindo o coração a Ele, como se abre o coração a um amigo. Próximo versinho, olha, João 14, 13 e 14. Nós estamos em Mateus, é sempre o lado direito, mais alguns livros, 3 livros, chegamos em João. João 14. Vimos que nós oramos para quem? Para o Pai, Deus o Pai, pedindo para Deus. Agora aqui vai nos dar mais uma informação. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Estávamos em Mateus, vai passar Marcos, Lucas, e então chega em João. 14, verso 14. Versos 13 e 14. Será que todos encontraram?
Estou vendo ainda alguns folheando a Bíblia. Evangelho de João, tá bom? Perto ali de Lucas, antes de Atos. Achou, Cristiano? Vamos à leitura? Eu vou ler, ó. João, capítulo 14, versos 13 e 14. Diz assim: E tu, quanto pedirdes, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha bastante atenção para o versinho 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado. Então, quando nós oramos em nome de quem? Não é à toa que nós dizemos assim, no final da oração, em nome de Jesus. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Porque o próprio Jesus falou, tudo quanto você pedir em meu nome, isso eu farei. Pedimos para o Pai, mas falamos em nome de Jesus. Por que isso? Porque Jesus é o nosso intercessor. Correto? Já vimos em outros estudos, Jesus é o nosso advogado, é aquele que morreu por nós, é aquele que nos representa diante de Deus. Então, qual é o correto de orar? Pedir para Deus e em nome de Jesus. Certo? Então, vamos seguir. Se for aparecendo alguma dúvida, pode ir me perguntando. Vamos lá. Existe alguma posição ideal para fazer a oração? O que você acha? Será que existe alguma posição ideal? Nós estamos no Evangelho de João. Volta para o lado esquerdo, que já chega no livro de Lucas, no capítulo 22, verso 41. Eu posso orar deitado, sentado, andando. Qual seria a posição ideal para a oração? Lucas 22, versículo 41. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós estávamos em João, só ir para o lado esquerdo, assim que já chega. Poucas páginas já vai chegar. Capítulo 22, no versículo 41 de Lucas. Boa noite, meu amigo Márcio. Boa noite, Zeto. Com a camisa do Verdão, né? É um pouco atrasado, mas cheguei, graças a Deus. Não, chegou, está em tempo. Vamos lá. Nós perguntamos qual é a posição ideal para a oração, né? Deixa eu ver a pergunta certinho, se há uma posição, né? Existe alguma posição ideal para a oração? Essa é a pergunta. Vamos lá. Lucas, capítulo 22, verso 41, vai falar de Jesus, como ele orava. Alguém gostaria de ler? Cadê o Vaninho? Achou, Vaninho? Lucas 22, versículo 41. Vou aguardar um pouquinho, Márcio, aqui localizar. Achei. Lucas 22, verso 41. Vaninho, pode ler para nós? Sim, vou ler, exato. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra. Ele orava. De que forma Jesus orava? Está escrito aí? Joelho. De joelhos. De joelhos. Olha que interessante. É ajoelhado, a posição de joelhos. Por que que Jesus orava em posição de joelhos? Nós vamos ver outros textos que os profetas também oravam assim. Por quê? Porque é uma posição de reverência diante de Deus. É uma posição de humildade, onde você está se curvando diante de Deus. Se você assistir os filmes antigos, assim, quando a pessoa chegava diante de um rei, ele se curvava diante do rei, com o joelho no chão. Quanto mais diante do rei do universo, o criador de todas as coisas. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha em mais um verso sobre esse tema.
Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel está lá no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 6, verso 10. De onde nós estávamos, você vai voltar para a esquerda. Capítulo 6, verso 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, verso 10. Me parece que todos acharam, né? Deixa eu ver, parece que sim. Então, vamos lá. Quem gostaria de fazer a leitura? Achou, Márcio? Pode ler para nós? Daniel 6, verso 10. Só um minutinho, Zé. Se quiser uma ajuda, é só me falar em que livro você está que eu te ajudo. Daniel 6, versículo 10. Isso. E o rei Dário assinou o documento sancionando a lei. Verso 10. Agora, na sequência, pode continuar. Daniel, ao saber que o rei tinha assinado o decreto, foi para casa. No andar, ele acima havia uma janela que dava para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele ali se ajoelhava para orar e louvar a Deus, o seu Deus, como sempre fazia. Como é que Daniel orava, como ele sempre fazia? Orava de joelhos, exatamente. Pergunto, você tem o costume de ajoelhar para orar? Claro, sempre. Hein? A gente tem que aprender isso, né? Ajoelhar, lembra como nós acabamos de ler. Vamos acumulando as informações que a Bíblia está nos dando. Oração é falar com Deus como um amigo, é abrir o coração, nós vimos agora há pouco. A gente tem que entrar no quarto, entrar no lugar secreto e orar, falar com Deus. De que maneira? De joelhos, de preferência. Alguém te chamou? Elvira. Oi, Elvira. Sim. Quando eu podia ajoelhar, eu ajoelhava para rezar. Mas agora eu não posso mais, porque meu joelho está comprometido, os dois. Claro. Elvira, era essa próxima parte que eu já ia falar. Você me deu um ganchinho na hora. Foi bem. Que é o seguinte, a gente ajoelha quando? Sempre que pode. Verdade. Se não é mesmo? Verdade. Se não pode ajoelhar, Deus sabe de todas as coisas, e Ele ouve as nossas orações do mesmo jeito. Porque vontade a gente tem, mas não pode. Imagina. E há momentos que nós vamos orar, fazer oração, até em pé, deitado, sentado, tá bom? Então, às vezes você vai estar... Eu quero que vocês entendam que a oração é algo que a gente tem que fazer constantemente. Há um texto em Tessalonicenses, que vai para vocês no guia de estudo, que fala que a gente tem que orar sem cessar. Então, eu posso estar na fila do banco e orando, falando com Deus. Tá bom? Eu posso estar dirigindo o carro e falando com Deus. Mas aí, claro, se eu estiver dirigindo o carro, eu não vou fechar os olhos, né? Por que nós fechamos os olhos para fazer oração? Simplesmente para não sermos distraídos com as coisas ao redor. Para nossa mente ser elevada e a nossa concentração ficar somente em Deus. Tá bom? Mas eu posso fazer oração de olhos abertos? Até de olho aberto eu posso orar. Então, vou recapitular. Posso orar sentado, posso orar deitado. Se eu estiver doente, posso orar deitado. Posso orar sentado, orar deitado, em pé, na fila do banco, dirigindo o carro, andando de bicicleta, correndo. Entendeu? Todas as formas eu posso orar. Só que a Bíblia me aconselha a ter momentos específicos de oração. É o que nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado. Já vimos que, se eu puder, o ideal é ajoelhar. Ajoelhar diante de Deus. Passar um tempinho ali ajoelhado, diante do meu Criador. Quem é pai aqui sabe como é legal quando o filho senta perto da gente, começa a ter uma conversa, não é?
pedir, quem sabe, um conselho. Ou coisa boa é ter um filho que conversa com a gente, né? Deus é a mesma coisa. Ele quer que a gente passe tempo com ele em oração. Então, vamos lá. Seguindo aqui na nossa sequência. Olha essa pergunta. Está todo mundo conseguindo ver? Por que eu devo orar se Deus sabe todas as coisas? Agora eu apertei, hein? Por que eu devo orar se Deus sabe todas as coisas? O que você acha? Se Deus sabe tudo, Deus não sabe tudo? Você sabe tudo, faz um joia assim. Sabe, não sabe? Por que então que eu tenho que orar? Sim, volta pensativo ali. Né? Ô, Eliselto, mesmo que ele sabe todas as coisas, a gente já sabe o seguinte, deve o respeito a ele, né? A gente deve o respeito. Eu, quando acordo hoje em dia, principalmente depois dessa pandemia, a primeira coisa que eu faço é a seguinte: Senhor, muito obrigado por me dar mais um dia de vida, deixar eu respirar mais um dia de vida, assim como minha família. Entendeu? Então, eu acho que é respeito. Excelente testemunho. Exatamente o que nós devemos fazer, né? Deus nos dá vida, estamos vivos, né? Agradecer, respeito, por respeito, orar. Qual outro motivo alguém pensou aí? Se Deus sabe todas as coisas, por que que eu devo orar? A oração traz, a oração traz intimidade com o Senhor, né? Eu falar para ele, eu contar também, é uma forma também de eu estar desabafando e entregando nas mãos corretas, né, que é o Senhor. Então, eu acho que a oração, além de cuidar da alma, né, de ser o nosso mesmo, o ar que a gente respira, como já canta a Fernanda Lara, ele também traz intimidade com o nosso Deus, só mesmo conversando. Como também a gente faz amizade, né? A gente tem amizade com alguém quando a gente cria uma intimidade e a gente conta nossos segredos, né, ao amigo. Então, o Senhor, ele também espera isso de nós. Nós devemos ser amigos, né? Uma intimidade bem de contar tudo mesmo. Como o Senhor disse, olha, pai, eu agradeço tudo, mas hoje foi punk. Olha só, tá certíssima, Regina. A oração traz intimidade. Essa é uma das partes mais bonitas e agradáveis da oração. Quando a gente aprende a orar com frequência, isso dá um alívio para a alma tão grande, que você se torna íntimo de Deus, sabe? É muito gostoso. Então, a oração faz bem para nós. Tá? A oração faz bem para nós. Alguém tem mais alguma opinião? Por que nós devemos orar, se Deus sabe todas as coisas? Sim. Só um pequeno detalhe. Existe coisa mais gostosa quando a gente sabe que o filho da gente errou e quando ele chega quer confessar para a gente sabe que ele errou. Mas quando ele confessa para a gente, existe coisa mais gostosa que a gente pegar e olhar para ele e falar, realmente, a gente sabia que você errou, mas a gente vai, vamos dizer, não perdoar, porque é perdoar, né? Um filho a gente não perdoa, um amigo, uma coisa, mas, igual você disse na outra. Mas a gente sabe que a pessoa está errada, mas a gente perdoa. A gente sabe, existe. Eu acho que é Deus pensando assim, eu sei que você errou, mas não existe coisa mais humilde do que você, vamos dizer, reconhecer que você errou. Exatamente, exatamente. E Deus diz, olha, tá limpo, né? Você tá limpo, tá perdoado. Assim como quando um filho confessa para um pai, uma amiga, a gente fala, ó, tudo bem, vamos seguir, né? Foi bonito isso que você fez, pediu perdão, tal. Exatamente. Gente, algumas outras coisas. Deus sabe do que eu preciso. Então, por que eu preciso pedir? Porque eu tenho livre-arbítrio, tá bom? Existem coisas que Deus não vai me dar se eu não pedir, sabia? Um estudo sobre a oração profundo, você vai perceber exatamente isso, que Deus aguarda a nossa manifestação, o nosso pedido, e também o nosso agradecimento, Senhor, porque orar não é só pedir, viu? Orar é agradecer. Senhor, o Senhor te abençoe o meu trabalho. Olha, eu fiz uma venda, quem trabalha com venda, Senhor, eu fiz uma venda hoje. Senhor, nada está faltando na minha casa. Tantas pessoas passando por necessidade, o Senhor está me abençoando, eu tenho uma casa para morar. Orar é pedir, e está certo pedir, mas também agradecer.
Orar é a demonstração do que nós temos em nós temos o livre-arbítrio para isso, tá? Deus quer nos ouvir. Da mesma maneira, se nós não pedirmos, Deus vai respeitar o nosso livre-arbítrio, não vai conceder. Tá joia? Então, nós temos, sim, que orar. São muitas as razões. Isso aqui é uma pergunta só para a gente pensar um pouquinho. Vamos lá. Condições para que a oração seja atendida. Nós vamos ver que a Bíblia traz alguns versos de algumas condições para que a oração seja atendida. Se eu não satisfizer essas condições, Deus não ouve. É isso mesmo. Está lá em Provérbios. Se você estava em Daniel, é só voltar um pouquinho para a esquerda e vai chegar em Provérbios. Provérbios é perto de Salmos, tá? Provérbios no capítulo 28. 28, verso 9. Provérbios 28, verso 9. Provérbios, se você fizer assim, abrir no meio da Bíblia, e vai cair mais ou menos em Salmos, e passar um pouquinho, você já vai chegar em Provérbios. Provérbios é o próximo livro após Salmos. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Parece-me que todos acharam. Tem alguém que gostaria de ler? A Lucilene já leu algum, Lucilene? Pode ler para nós? Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Que legal. Legal não, né? Meio assustador essa parte aqui, né? Porque assim, ó, esse verso é muito sério. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que quer dizer esse verso? Aquela pessoa que sabe o caminho certo, mas não faz, aquele que quebra a lei de Deus, a sua oração não será ouvida, a sua oração é chamada de abominável. Olha só. Então, essa é a primeira condição para que a nossa oração seja atendida. Temos que buscar viver de acordo com a vontade de Deus, certo? Ah, Liselto, mas se eu fiz tudo errado, eu quebrei a lei, peça perdão, certo? Pediu perdão, já vimos que Deus esquece. Diante de Deus é como se você não tivesse quebrado, aí ele vai te ouvir, sua oração. Agora, aquele que quebra a lei, que não se arrepende, a sua oração não será ouvida, diz a Bíblia. Até a sua oração será abominável, até que ele se arrependa, de verdade, tá bom? Outra condição, está aqui em Provérbios 11, verso 6. Novo Testamento agora, lá perto do finzinho da Bíblia, você vai rodar aí para o lado direito. Lá no Novo Testamento, Hebreus 11, verso 6. É lá perto do Apocalipse mesmo, Hebreus, tá bom? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, verso 6. Deixa eu ver se ainda tem gente procurando. Pode procurar. Posso ler? Oi, Inês, tudo bem? Pode ler sim. Só aguarda só um minutinho. Deixa eu ver se todo mundo já localizou. Aonde está? Que versículo? Capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6. Certo. Hebreus não é um livro muito grande, então é um pouquinho difícil de achar, né? Capítulo Achei. 11, versículo 6.
A Inês, pode ler para nós, Inês? Amém. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que os buscam. Muito obrigado, Inês. É isso daí, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que ele existe. Então, gente, para orar, nós temos que ter fé. Orar com fé. O que é fé? É acreditar. É acreditar que Deus está ouvindo a sua oração. É acreditar que se você dobrou ali os joelhos, ele está te ouvindo. Ele está te vendo. Ele está ouvindo ali o seu pedido. Tá bom? Então, acreditar. Isso é fé. Tem muita gente que confunde o que é fé, né? Alguns pensam que fé é ter o poder para mover uma montanha, fé é para... Não. Fé é crer em Deus, que Deus está te ouvindo. E a resposta é de Deus. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre a resposta. Nem sempre Deus vai falar sim para os nossos pedidos. Mesmo assim, fé é acreditar que Deus ouviu e está fazendo o melhor, tá? Então, tenho que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Próximo, vamos ver aqui. O que eu não posso fazer na oração? Mateus. Observe que eu grifei. O que eu não posso fazer na oração? Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 7. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Mateus, lá no Novo Testamento. A pergunta é, o que eu não posso fazer na oração, tá? Deixa eu ver se todos... Minha mãe, eu vi que soltou o som aí. A senhora vai ler para nós? Mas só um minutinho, deixa eu só ver se todos localizaram. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Pode ler, mãe, fazendo favor. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Certo que diz esse texto. Quando você estiver orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem, os gentios eram aqueles que não conheciam o evangelho, tá? Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, o que eu não posso fazer nas orações? Ficar usando de vãs repetições. Repetições, repetições, repetições. Não, lembram-se, desde o nosso comecinho, vai acumulando as informações. Oração é falar com Deus. Como você fala com alguém próximo, só que é Deus. E você, quando vai falar com alguém, eu tenho um amigo, você fica falando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, né? Não, tá bom? Não é necessário ficar repetindo. Não se deve usar de vãs repetições. A oração, você abre o seu coração para Deus. Fala o que de fato está na sua mente, o que você planeja falar, tá? Eu quero dar 2 dicas de oração hoje, para você ter uma vida de oração, assim, forte, sabe? Uma vida de oração, como eu posso dizer, que traga satisfação para você, que te deixe feliz. 2 dicas. A primeira, alguém aqui já foi no psicólogo? Gente, normal, viu, em psicólogo, do jeito que a gente cuida de quando machuca o braço, vai no ortopedista, se machucamos aos nossos sentimentos, você vai no psicólogo, normal. A dica que eu faço hoje para oração é para você fazer de Deus,
como um psicólogo para você, sabe? Ajoelhar, sabe aquele dia que você está triste, para baixo, deprimido? Ajoelha e fala tudo isso para Deus. Tudo isso. Senhor, estou triste, estou chateado. Olha, às vezes eu nem sei de onde vem a minha tristeza, Senhor, mas eu estou triste. Tá por isso, por aquilo. Vai, narra tudo. Senhor, eu estou com dificuldade para dormir. Senhor, eu estou irritado. Fale tudo com Deus. Tudo. Abra mesmo o coração. Você vai ver que você vai sentir paz depois que você se levantar. Bom? Essa é a primeira dica. Primeira é um, né? Quando você for ajoelhar, segunda dica. Eu vou dar 3 hoje, vou dar 3. Ajoelha, fica um pouquinho em silêncio antes de falar, sabe? Para você se acalmar, e então comece a falar com Deus. Terceira, faça isso de vez em quando com o seu cônjuge. Orar em casal, tá bom? Se você tem marido, mulher, ajoelha com ela e faz oração juntos os dois, em voz alta. É muito bom, é muito legal, vai fortalecer a sua união, tá bom? Deus vai abençoar o casal. Ora ali, Senhor, muito obrigado por todos esses anos de vida que estamos juntos. Nós temos defeitos, mas estamos juntos até hoje. O Senhor tem nos abençoado, tem abençoado nossa casa. E, Senhor, nos abençoe mais ainda. Queremos ficar muitos anos juntos, não queremos nunca nos separar, sabe? Orar juntos, orar juntos. Orar pela família, pelos filhos, isso vai fortalecer vocês, tá bom? Eu dei 3 dicas agora, recapitulando. Fazer de Deus o seu psicólogo. Na hora que ajoelhar, ficar em silêncio um pouquinho antes de falar. E terceiro, orar com o seu companheiro, com o seu cônjuge. Vai fortalecer a sua família. É muito gostoso. Vamos lá, próximo. Continuar falando de oração. Quantas vezes por dia eu devo orar? Quantas vezes você acha que eu devo orar por dia? Salmo 55, verso 17. E olha, alguém pode estar dizendo assim, mas eu não sei fazer oração, né? Comece. Orar é falar com Deus, tá joia? Não precisa nem sair som da sua boca. Deus ouve os seus pensamentos. Pode falar em pensamentos na hora que você ajoelhar. Se está com o cônjuge, com mais alguém que vai orar junto, aí você fala em voz alta para que o outro também ouça. Quando a gente diz amém, amém quer dizer assim seja. É quando você concorda, olha, estamos aqui orando. Eu falo, Senhor, abençoe esses momentos que vamos estudar a tua palavra. Aí você diz amém. Você quer que isso aconteça, se realize. Esse é o significado, o sentido de amém. Vamos orar porque tem uma pessoa doente. Então, estamos eu e o Simval orando por um outro amigo nosso que sofreu um acidente. Eu oro, Senhor, por favor, recupere o nosso amigo. Tal. O sinal diz amém, que ele quer que isso aconteça, tá bom? Esse é o sentido do amém quando estamos orando com mais pessoas, em várias pessoas. Então, vamos lá. Quantas vezes eu devo orar por dia? Salmo 55, verso 17. Todos encontraram? Salmo no meio da Bíblia. Eu vou ler, olha, 55, alguém me chamou? Não? 55, 17, diz assim, à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Márcio, meu amigo, essa aqui eu devia ter deixado você ler. Por quê? 3 vezes por dia, fala aqui, não é? Tarde. Exatamente. Manhã. E qual horário que começa? À tarde. Tarde. Lembra o nosso princípio? Você... No início do dia. Exatamente. O dia começa pela... Tarde. Tarde. Na Bíblia é sempre pela tarde. O sol se pôs, hoje nós já estamos no novo dia. Então, pela tarde, diz a Bíblia, pela manhã e ao meio-dia, o salmista orava. E tem vários versos, eu não vou ler todos, vocês podem ler depois todos os versos ali com mais tempo. Era um costume dos profetas, dos homens da Bíblia, orar 3 vezes por dia. Mas essa oração não é só aquela oração, sabe quando você está com um prato de comida assim? Senhor, obrigado, amém. Não, essa oração do meio-dia é uma oração de tirar um tempinho. Lembra aquela oração de ir para um lugarzinho reservado e falar com Deus? É assim.
Então, de tardezinha, tirar um localzinho reservado, orar com Deus. Ao meio-dia, a mesma coisa. Então, eu não devo orar para o almoço? Claro que deve, sempre agradecer. Mas aquela oração sozinho com Deus é outra coisa. 3 vezes por dia é o costume bíblico, tá? De manhã, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Daniel, nós já lemos esse Daniel, capítulo 10, verso 6, que Daniel orava, acho que foi o Márcio que leu, Daniel orava de joelhos e 3 vezes por dia também. Mateus, vamos voltar em Mateus, capítulo 26, verso 41. Mateus, lá no Novo Testamento. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Deixa eu ver se todos já encontraram. Podem procurar, se alguém não encontrou ainda. Mateus 26, versículo 41. Aqui não é um verso que fala sobre quantas vezes nós devemos orar. Bom? Mas sim um motivo para orar. Pode ler? Pode. Quem me chamou? A Inês? Foi a Inês? Pode ler? Pode ler. Pode ler, sim. Vigiai e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que esse verso traz um motivo para a oração. Mais um motivo para a oração. Diz assim, ó. Vigiai e orai. Vigiar é ficar sempre atento, tá bom? Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que esse verso quer dizer? Que eu posso ter convicção. Aqui o espírito é no sentido da minha razão, meus pensamentos, tá? A minha decisão. A minha decisão está tomada. Meu espírito aqui está pronto. Mas a carne é fraca. Então, quantas pessoas caem, mesmo sabendo a verdade, sabendo o que é o correto, caem nas tentações, não é mesmo? Porque a nossa carne é fraca, a gente tem uma tendência para o mal. Como não cair, então, nas tentações? Vigiando e orando, tá? Oração é essencial, como eu disse, para a vida do cristão. Vamos seguir. Falei como que Deus responde. Aqui está. Como Deus responde às nossas orações. Nossas orações. Tem 3 respostas tradicionais, 3 respostas possíveis que Deus dá. Sim, não ou espere um pouco. Vou explicar cada uma delas. Às vezes você tem uma necessidade e ora, tá? E Deus responde na hora. Comece a ter uma vida de oração que você vai ver. Você pede, eu tenho muitas experiências de oração, de orar, e na hora vem a resposta divina. Na hora. Deus dá o sim. Esse é o sim, tá bom? Agora, vai ter oração que você vai fazer, que pode ser que Deus diga não. Tá? Quer dizer que você não teve fé? Não. Quer dizer que Deus, na sua onisciência e sabedoria, sabe que aquilo que você pediu não era o melhor. Tá bom? Por isso que ele disse não. Disse não é o melhor. Não era o melhor para você naquele momento. E a gente tem que acreditar e aceitar. Isso é fé, também aceitar as respostas de Deus. Mas existe uma outra maneira de Deus responder, que é o espere um pouco. Talvez não é a hora daquela bênção ainda, daquilo que você procura, tá bom? E Deus diz, espere um pouquinho. Eu já vi, gente, na prática, esposa que orou pelo marido por 5, 10, 20 anos, e 20 anos depois, o marido
foi para a igreja, aceitou o evangelho. 20 anos de oração. E Deus respondeu com sim? Não, não foi imediatamente. Respondeu com não? Também não. Falou, só espere um pouquinho. E na hora certa a coisa aconteceu. Já vi pais orando por filhos, pessoas orando por pessoas embriagadas, que foi viciados, né? 1, 2 anos, 3 anos, e na hora veio a conversão. Sabe? Tudo tem a sua hora e nós temos que acreditar em Deus. Então, 3 respostas de Deus, recapitulando. Sim, não, ou espere um pouco, tá bom? Isso é exercitar a fé. Vamos lá. Qual era o costume de Jesus? Jesus tinha um costume. Estamos em Mateus, vamos para o capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 23. Mateus 14, versículo 23. Deixa eu só dar uma olhadinha num outro verso aqui. Alguém gostaria de ler Mateus? Mateus 14, verso 23. Eu queria orar. Ô, Cássia! Gente, deixa eu só apresentar a Cássia. A Cássia é a primeira vez na nossa classe. A Cássia e o José, viu? Fiquei feliz de ver vocês, viu, Cássia? Muito bom. Que Deus abençoe vocês. Pode ler, Cássia. A despedida, ele subiu ao monte para orar à tarde. E chegada já à tarde, estava ali só. Isso, muito obrigado, Carla. Olha, e despedidas as multidões, Jesus havia acabado de fazer um sermão para a multidão, sabe? Apresentar ali as suas parábolas. Ele despediu as multidões, falou para ir para casa, e subiu ao monte a fim de orar sozinho, diz a Bíblia. E já caindo a tarde, escurecendo, lá estava ele só. Então, Jesus tinha o costume de orar sozinho. E ele orava até em meio à natureza. Aqui estava em cima de um monte, e já começou a escurecer, e ele lá orando. Já pensou que delícia? Se a gente conseguir procurar algum lugar solitário para orar, isso é ótimo também, tá bom? Mais um versinho, e nós já estamos partindo para o final. Lucas, capítulo 6. Estamos em Mateus, passa um pouquinho para o lado direito. Vai ser Marcos e depois Lucas. Capítulo 6, versos 12 e 13. Estávamos em Mateus, vai passar o livro de Marcos, e aí Lucas. Capítulo 6, versos 12 e 13. Quando você faz a sua oração, quanto tempo você gasta? 1 minuto? 2 minutos? 10 minutos? Olha, sabe que foi feita uma pesquisa e a maioria das pessoas, dos que oram, tá? Não passam de 1 minuto em média. 1 minuto em oração. 1 minuto. Incrível, né? Olha só o tanto que Jesus orava. Capítulo 6, versos 12 e 13 de Lucas. Todos acharam? Deixa eu ver. Lucas, capítulo 6. A Ivani ainda está folheando. Pode procurar, Ivani, fica tranquila. Lucas, capítulo 6, versos 12 e 13. Eu vou ler. Está escrito assim, valeu, Ivani. Naqueles dias, retirou-se para o monte, olha, de novo indo para o monte, a fim de orar. E passou, quanto tempo orando, gente? E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, olha, amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu entre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos. Nesta ocasião, Jesus passou a noite inteira orando. Já imaginou? Não era sempre que Jesus passava a noite inteira orando, tá? Esse momento foi um momento específico, que ele tinha que tomar uma decisão importante. Era a escolha dos 12 apóstolos.
E então, como era uma decisão muito importante, ele passou a noite inteira orando. Isso tem uma lição para nós. Quando você tiver decisões importantes para orar, ou para tomar, né? Primeira coisa que nós devemos fazer é a oração. Oração. Orar, 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 buscar, pedir sabedoria para tomar essa decisão. Tá bom? É isso daí. Vamos seguir. Como eu disse, estamos pertinho do final. E agora nós vamos ler uma história que vai nos mostrar que a oração tem poder. Livro de Atos. Você vai passar aqui. E essa é a nossa última leitura de hoje. Estamos no livro de Lucas, vai passar João e já vai chegar a Atos. É no capítulo 12. A oração tem poder, tá bom? São muitos os exemplos da Bíblia de resposta à oração. E Deus agindo, respondendo à oração dos seus filhos. E eu coloquei 2 exemplos aqui, Atos capítulo 12 e Daniel capítulo 6. Nós vamos ler somente Atos capítulo 12, tá? A Daniel, vou deixar para de tarefa de casa, tá? De lição de casa. Depois você lê a Daniel 6. Na hora que você receber o resumo do estudo, leia sozinho Daniel 6, é uma história linda de resposta de Deus à oração de Daniel. Então, Atos capítulo 12. Todos acharam? Eu vou fazer leitura, tá? Como é longa aqui o trecho, para a gente não demorar, eu mesmo vou ler. Todos acharam? Atos 12, verso 1. Eu vou começar. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. O rei Herodes estava prendendo os irmãos da igreja, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Olha, Tiago, um dos discípulos de Cristo, foi morto à espada. Tem gente que pensa que a vida do cristão é moleza. Tiago, irmão de João, discípulo de Jesus, foi morto à espada, tá bom? Por Herodes. Verso 3 agora. Vendo isto, Herodes, né, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Quem que Herodes prendeu agora? Pedro. Já tinha prendido o Tiago, e agora prendeu Pedro. Verso 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Herodes, então, prendeu Pedro, e ele colocou Pedro no cárcere, e colocou uma guarda para que Pedro não fugisse, para que nada acontecesse, para guardar ali o Pedro, uma escolta de uma guarda ali de 4 escoltas de 4 soldados. Isso dá um número de 16 soldados. Só que como era? Eles trocavam turno, tá bom? 4 escoltas de 4 soldados. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Nós temos um dos discípulos preso. Tá? Isso aqui foi no início da igreja. Está preso e Herodes estava planejando matá-lo. Matá-lo, como tinha feito com Tiago. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aquele era um momento muito crítico, muito difícil. Os discípulos perceberam que Herodes ia matar Pedro. E a igreja, então, se reuniu e começou a orar, perceberam? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. A igreja se reuniu e começou a orar, pedindo para Deus libertar Pedro. Agora eu pergunto, como que alguém pode ser liberto de uma prisão, onde havia só para aquele prisioneiro, Pedro, 4 escoltas de 4 soldados? E eu vou te explicar como é que eram essa escolta. 2 soldados eram algemados junto com o preso. Um numa perna, outro na outra. E outros 2 soldados ficavam no portão, guardando ali a cela, tudo certinho. Olha, com coisa que Pedro era perigoso, né? Pedro também não tinha feito mal para ninguém.
Vamos ver como é que Deus respondeu à oração da igreja? Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Deixa eu falar o que está acontecendo aqui. A igreja orando, Herodes esperando para levar o Pedro para ser morto, e ele estava lá na prisão com os guardas. De repente, um anjo aparece na prisão, e a Bíblia diz que ilumina a prisão. E as cadeias, né, as correntes nas mãos de Pedro, nos pés, caem. Tá? Aí acontece o versículo 8 agora. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Olha, o anjo falou para ele: coloca as sandálias nos pés, ele estava descalço. Pega a sua capa ali, ó, põe, que nós vamos sair. Incrível, não é? Continua. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Gente, que história maravilhosa. Eu vou contar para você aqui, ó, que nós acabamos de ler. O homem estava para ser morto, guardado por um imperador. Estava ali com soldados, acorrentado, e a igreja orando por ele. De repente, um clarão na cela. Mas nós percebemos que ninguém acorda. Nenhum outro preso acorda. Soldados não acordam. Só Pedro. As cadeias caem das mãos, as algemas, dos pés. Ele vai saindo. Diz a Bíblia que passa pela primeira sentinela, passa pela segunda, e antes o anjo ainda falou para ele: ó, não deixa o sapato aí não, pôr o sapato no pé, porque você vai caminhar, precisa do sapato, pega a sua capa, leva, não deixa nada aí. E aconteceu aqui no verso 10, que quando eles chegaram no portão, o portão abriu automaticamente. É o primeiro portão automático da história. Isso é uma brincadeira, é claro. Foi um milagre de Deus, abrindo o portão sem ninguém colocar a mão nele. Por que, diz o texto? Porque a igreja estava orando. Há poder na oração. Você gostaria de dizer um amém? A história não é fantástica, sabe? Há poder na oração. Infelizmente, nós oramos pouco. Temos que aprender a orar mais. Hoje você aprendeu que a oração é a respiração da alma, nós não podemos viver sem respirar, e o cristão não pode viver sem orar. Quando nós oramos, Deus age, tá bom? Deus sempre ouve a oração dos seus filhos. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma boa noite e seja um homem e uma mulher de oração. O meu desejo para você hoje é que você tenha vontade de orar. Que você já esteja aí pensando: olha, eu quero sair daqui e quero orar. Quero fazer oração. Quem vai orar mais? Faz um joinha assim. Que Deus abençoe você, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Oração? Nenhuma? Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Mas tá bom, tá ótimo. Oi, Carla. Desculpa. Só um minuto, acho que 2 falaram, né? Vamos fazer o seguinte, quem falou foi a Regina? Isso, mas pode falar, Carla. Vai, Carla, aí depois a Regina fala.
Tá, cada vez está nos mostrando mais que nós estamos precisando orar mais, né? Que estamos precisando de mais oração. O mundo está precisando de mais oração, né? Com tanta Exatamente, coisa que cara. está acontecendo, é a falta da oração e da fé em Deus, né? Exatamente, cara. Essa é a conclusão que eu também chego, tá? O mundo está sendo chacoalhado e mostrando para nós que estamos precisando de oração. Regina ia falar alguma coisa? Oi, pastor. É só uma pergunta em Atos 12 aqui. Essa Maria, quem era esse João Marcos? Essa Maria não é a mãe de Jesus, tá? Sim, É a mãe de um dos discípulos. Tá? mas é a o mãe Marcos do chamava João também? O nome dele era Sim. composto? Aham. Cognominado Marcos, é isso mesmo. Tinha 2 nomes. Ah, interessante. Comum. Você pode ver o verso 12 e fala isso. Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Legal, né? Ah, é Então, nós verdade. temos esse João e temos também o João dos evangelhos aí. Ah, então A ele não joia? é não, ele não é do Evangelho Marcos, né? Não, outro João. Ah, tá. Gente, boa noite para vocês. Nós vamos fazer uma oração agora, né? A gente não pode terminar. Falamos de oração, não podemos ir embora sem uma oração. Então, eu vou orar. Quero orar por vocês, para que Deus te abençoe, te dê uma ótima noite e que você tenha paz no Senhor. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso melhor amigo. Nós queremos pedir, Senhor, perdão, porque nós erramos muitas vezes e falhamos até mesmo em orar pouco. Por favor, bom Deus, venha abençoar cada pessoa que participou desse estudo nesta noite, também aquelas pessoas que ainda ouvirão a gravação, que todos possam sentir o desejo de orar mais e que a oração possa nos lavar, nos purificar, para que tenhamos pensamentos de acordo com a Tua vontade. Dá-nos, bom Pai, uma boa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.